caros companheiros, em primeiro lugar eu quero trazer o abraço fraterno dos congressistas. Eu nem falei, vocês já aplaudiram? Um abraço fraterno dos congressistas de Vitória do Espírito Santo. Aqui e lá se parecem em termos de auditório, em termos de plateia, em termos de entusiasmo. Eu lhes confesso que é sempre uma experiência gratificante ir àquela terra, porque lá acontece um fenômeno raro. Nós baixamos no Espírito Santo, ao contrário do que acontece no Evangelho. E como o périplo tem um certo desgaste, eu me perguntei como trataria esta plateia, esta comunidade. E vi na minha frente baianos de todos os estados do Nordeste, pernambucanos, alagoanos, sergipanos, rio-grandenses, cearenses, piauienses, maranhenses. Vi também cariocas, paulistas, né? E então eu me confraternizo com todos nesse ágape, porque no fundo, somos aquela caravana que se une além das fronteiras das digressões separatistas para formar um ideal. Então a todos vocês, a nossa gratidão por estarmos juntos pensando no ideal. Mas eu não poderia deixar de agradecer de início ao nosso companheiro mais velho, mais sábio, Merri Seba, porque quando eu ia passando, eu pude lhe dizer o que repito para vocês. Ele abriu o meu caminho para a palestra. Ele já falou algumas verdades e, portanto, ele já favorece com a vida plena que nós vamos trabalhar daqui a pouco. E, por último, eu tive uma surpresa. Nessa terra dos cordéis, nessa terra dos melânios, nessa terra dos marcos, nessa terra de tanta literatura especial, eu soube que o Nando estaria aqui cantando antes de mim. Aí eu me perguntei, antes de mim, por que não durante comigo? Afinal de contas, seria um modo de melhor organizar o clima, a palestra. E já que vamos falar do príncipe da paz, já que vamos nos traduzir a nossa mensagem como uma superação de todos os conflitos de alguma sorte, que tal abrir as portas do coração? Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vamos deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Vamos lá! Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar
essa paz que faz o amor imenso, imenso. Comigo, vai. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Quero ouvir. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta, todo mundo. Abre a porta e deixa entrar nessa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Mais uma, mais uma. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Obrigado, bebê. Fica aí, fica aí. Como vocês veem, abre as portas do coração para essa mensagem do Príncipe da Paz. Se nós olharmos para os relógios, estamos mais ou menos na hora do Ângelus. O momento em que a tarde se faz noite e nesse lusco-fusco, o mistério da vida se torna mais rico e permite muitas reflexões. E entre as reflexões preparatórias para o desafio que nos propomos realizar, é preciso compreender que essa paz que pode entrar no coração começa em mim. A paz do mundo começa em mim. É bom demais estar com o peixinho. A gente faz isso sempre pelo mundo. Na realidade, eu vou cantar aqui amanhã. Né? Mas ele me chamou, vamos cantar junto. Quero ver todo mundo, né? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do Vamos lá! mundo começa em mim. Eu tenho amor. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu faço bem. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Bora! Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pela
Agora, entrando no ritmo da paz, do príncipe da paz, começamos a nos preparar para uma viagem mental. Eu sei que isso já entusiasmou as pessoas, e antes mesmo da viagem mental, eu lhes digo uma coisa que é interessante para nós. Agora vocês vão prestar atenção ao símbolo do cristianismo, o peixinho. Mas ele é baiano e é narcisista. Ele não trouxe nenhuma imagem para vocês olharem no telão, todos olhando para ele. E por isso mesmo ele trouxe logo o Nando Cordel e já fez a festa. Mas eu quase lhes diria, feche os meus lábios sem não tê-los aberto, porque a mensagem praticamente já foi expressa. Ainda assim, eu lhes peço acompanhar-nos nessa viagem mental. Uma viagem de volta àqueles caminhos da antiga Palestina, aquelas estradas ínvias, empoeiradas, aquele casario simplório, aquela ambientação própria da época, praticamente 2000 anos, aquele povo com as mesmas angústias, inquietações, limitações e sofrimentos que todo ser humano em todas as civilizações possuíam, sem os problemas da atualidade que agora estão globalizados. Vamos voltar a esse clima, a esta ambiência, numa espécie de entardecer. E como disse antes, esta é a hora em que parece que o céu se aproxima mais da terra e as vozes da espiritualidade se tornam mais ricas, mais nítidas, mais plenas. É a hora da iluminação mais profunda. E dizem alguns que quando as noites se fazem prenhes da luz do plenilúnio, então a inspiração se torna mais clara, mais nítida e toca mais profundamente a alma. É neste ambiente que vamos caminhar, nesse ambiente de entardecer, pois é nestas horas que ele falava. Ele subia as montanhas, ele atravessava o lago, ele fazia caminhadas, e em Magotes as pessoas estavam presentes nas suas falas, nos seus discursos, nos seus exemplos e nas suas práticas. E é por isso que ele se transformou, de alguma sorte, para todos os povos, não somente os ocidentais, em modelo e guia para a humanidade. E ele estava ali, atendendo aos apelos e às necessidades humanas e mostrando vir a ser aquele que nós configuramos como nosso futuro evolutivo, a vida plena, a bem-aventurança, o deleite supremo, a comunhão com Deus. Mas ele começou a mostrar que era modelo e guia para a humanidade, transcendendo o conhecimento da época na experiência do cotidiano. Era preciso caminhar com cada criatura, com cada alma, nos seus trâmites, nas suas lutas, nas suas inquietações. É por isso que, aparentemente, transgredindo as normas da biologia, da física, da química, ele fez-se notícia em toda a região. Na química, ele transformou a água em vinho, mas não um vinho qualquer, um vinho capitoso de qualidade excepcional, que foi depois consagrado por aqueles que beberam, reclamando inclusive do anfitrião, porque o melhor vinho estava ali presente no final da festa, quando as pessoas já não estavam tão lúcidas para saboreá-lo. Mas ele também foi na física, na área da astronomia, e quando a tempestade varria aquela região e o medo assolou aquelas criaturas, ele, no fenômeno transcendental paranormal, aplacou-as. Se ele tivesse no Nordeste, se ele tivesse em São Paulo e tivesse discípulos naturais, faria chover. Seria diferente. Mas ele atendeu os apelos daquele instante, que era demonstrar que além das forças físicas tradicionais, há possibilidades psíquicas
de transformar o clima e a realidade cotidiana. Mas mais próximo, mais nítido, mais rico, mais intenso, ele se fez como modelo ao acolher os sofredores do corpo físico de variadas matizes, com a excepcional característica que depois recomendou para todos os seus discípulos: curar os enfermos. E os enfermos são de todos os tempos, porque a alma humana, ao estar na terra encarnada, já sofre o processo natural da impermanência, e estando no mundo, está propícia aos achaques do próprio mundo. Mesmo que não seja de natureza kármica, como dizia alguém, a causa da morte é o nascimento. Não tendo nascido, não morrerá, mas em nascendo, conhecerá alguma das agruras até a morte. Mas elas precisavam ser aliviadas, pelo menos vistas por outro ângulo, e a consolação, o alívio e a própria cura poderia vir por formas especiais. Quem não há de recordar da caminhada entre Jerusalém e Jericó, e aquele cego insistente, como muitas criaturas que buscam veementemente atender seu próprio desejo, e que afrontou a multidão e gritava: filho de Davi, tende piedade de mim. E alguns tentaram isolá-lo, como acontece em muitas circunstâncias quando uma autoridade passa. Mas o filho de Davi escutou, provavelmente na acústica da alma havia ressonância, e ainda se fez manso e humilde, perguntando-lhe que queria que ele fizesse. E ele disse apenas: quero ver. Então veja. Ele ali recuperava a visão, mas anunciava uma outra possibilidade. E logo mais acrescentava: a tua fé te curou, dando os méritos daquela ação, daquela atitude, daquele resultado ao próprio pedinte, que se transformava, de certa forma, em parceiro daquele tipo de atuação. E o cego de Jericó conheceu outros comparsas, outros colegas de infortúnio. Um deles chamou-nos a atenção, o paralítico do tanque de Betesda, porque este apresentava-se numa situação peculiar: 39 anos de paralisia, atrofia dos membros inferiores, 39 anos de caminhada para um tanque que um anjo mexeria, mas cujas propriedades de cura só se dariam para uma só pessoa, uma única pessoa. E é claro que o paralítico, nos primeiros tempos, teve os amigos, os companheiros que lhe levavam, mas agora já não tinham mais essas criaturas ao seu redor, até porque muitos deles haviam se desgarrado das terras ou haviam morrido pela natural lei biológica. E o Cristo então se acerca desse, sabendo das suas limitações, e aí ele pergunta se ele quer ser curado, e ele lhe diz então que não tem quem o jogue, em princípio, em primeiro lugar, quando as águas se mexerem. Jesus então diz que ele pode curá-lo, e pede-lhe que levante e ande 39 anos depois, e ele o faz. E ele faz desta forma com outras criaturas: os morféticos, os leprosos, os portadores de dermatoses que eram excluídos da vida social, que eram confinados em vales, que eram temidos porque podiam envenenar as águas dos poços artesianos de então. Ele vai e cura, às vezes em grande quantidade. E em algum momento ele é capaz de dizer: alguém me tocou, Pedro? E Pedro diz: não, é a multidão que te oprime. Pedro tinha explicações as mais variadas para as conversas de Jesus. E ele diz: não, Pedro, virtude partiu de mim. E uma mulher com fluxo sanguíneo há muito tempo inalterado, com perdas, portanto, físicas, recebe a cura nesse instante. Ele desafiava as leis tradicionais da biologia, a ponto de dizer: eu dou e tomo o meu corpo a hora que eu quiser. E mesmo que eu venha a destruir esse templo de Salomão, que era o corpo dele, o equivalente, poderei reconstruí-lo em 3 dias. Já não estava submetido às formas materiais tradicionais, às leis da vida física. E quando tentaram empurrá-lo num precipício, ele simplesmente
esvaneceu-se, desapareceu. Ainda não é chegada a minha hora. E não procedia das formas que nós pensamos. Mas não somente nas doenças. Às vezes, o que importa às pessoas é a fome, que se transforma em desnutrição, em doença mais tarde. Mas ele também entendeu que era preciso mostrar que há um pão da vida e há um modo de manipular os pães do mundo de forma muito peculiar. Foi por isso que se consagrou a cena de poucos pães, poucos peixes, que se multiplicaram para matar a fome de quase ou mais de 5.000 pessoas. Definitivamente, ele vinha dar cumprimento à lei, derrogando as aparentes leis da vida material. Ele era capaz de dizer a todos nós que poderíamos fazer isto de alguma sorte, concitando-nos a uma compreensão mais vasta e mais ampla dos mistérios do universo, da vida física, da vida material. Mas que seria a vida material? Que representaria ela no contexto universal? Se de alguma sorte, tudo o que ele fez nesse sentido passou, porque todos os que foram curados desencarnaram, morreram, deixaram este mundo. Seria ele, então, apenas um grande terapeuta, um taumaturgo de corpos físicos? Seguramente que não. Já era um modelo para esta ciência, mas não o suficientemente para a realidade que ele vinha trazer. Por isso ele se fez o psicólogo por excelência, diríamos nós, o acolhedor de almas, de sofredores de matizes as mais variadas no íntimo do ser, no âmbito da subjetividade. E as dores do mundo de todos os tempos são muito intensas quando são de natureza moral, quando são de natureza afetiva, quando são